Investidores, Bitcoin sendo cotado a 19.190 dólares no momento em que eu inicio essa análise, BTC que veio encontrar um suporte aqui, ele formou um suporte nesse ciclo corretivo, exatamente lá no topo de ciclo de 2017, né? Bitcoin vem se sustentando dentro dessa faixa dos 19 mil dólares já há algumas semanas e caminhando de forma lateral aqui nos últimos dias, né? Um fato que fez aqui o Bitcoin atingir uma margem de volatilidade mínima aqui nas últimas semanas. Até sinalizei para vocês em análises anteriores que quando a gente tem o estreitamento das bandas de Bollinger, que é um indicador baseado em volatilidade, a gente costuma ter movimentos fortes depois disso, né? Seja para cima ou para baixo. E esse é um fato ainda inédito aqui nesse ciclo de baixa do Bitcoin, né? A gente não viu o BTC durante esse ciclo corretivo atingindo aqui uma margem de volatilidade tão pequena, por isso a gente está esperando aí um movimento um pouco mais acentuado, né? E aí esse movimento ele pode ser para cima ou para baixo, né? E aí a gente entra naquela questão da dúvida do momento, né? O que a gente vai ter de fato para esse fim de ano? A gente vai ter um rally vendo o Bitcoin, quem sabe, ir buscar lá aquela região dos entre 29 e 30 mil dólares, né? Ou a gente vai ver o colapso do Bitcoin dos mercados, com o Bitcoin se projetando para baixo aí e quem sabe indo buscar níveis de preço bem mais abaixo do que aqueles 17.500. E a resposta para isso, ela nesse momento é um mistério, mas a gente tenta exercitar algumas visões que tragam para a gente alguma perspectiva e é baseado nessas perspectivas que a gente vai ajustando aí as nossas estratégias, né? E eu quero observar nessa análise com vocês dois outros indicadores, tá? O primeiro deles é o DXY, tá? Que é um índice que traz pra gente a força do dólar em relação a uma cesta de outras moedas, como euro, libra esterlina, ien. E a gente tá vendo, vou até trazer para o semanal aqui, investidores, e a gente tá vendo que o DXY atingiu aqui, ó, uma máxima lá na faixa dos 115 pontos. A gente já vem nesse cenário de alta do DXY desde lá de maio do ano passado, né, maio de 2021, mais de um ano e meio já com o DXY se projetando para cima. Lembrando que isso aqui é um gráfico semanal, tá? Isso aqui não é um gráfico de 4 horas, não. Olha o movimento que o dólar fez. E a gente sabe que o que acontece? Quando o dólar se fortalece, isso acaba não sendo bom para a bolsa americana, né? Isso não é bom para as empresas americanas. E não sendo bom para as empresas, isso acaba afetando o resultado delas e, por consequência, o S&P, o principal índice de ações da bolsa americana. E o Bitcoin, a gente sabe que é um ativo libertário, é um ativo que veio para combater o sistema financeiro tradicional, mas esse sistema não é bobo, ele também está adotando o Bitcoin. O sistema financeiro tradicional também reconheceu o valor do Bitcoin. Por isso, o que está acontecendo é uma institucionalização do BTC, com cada vez mais instituições, empresas aportando parte do seu caixa em BTC, inclusive gestoras de fundos, gestoras de fundo de pensão, cada vez mais focando em colocar parte do seu caixa em BTC. Ou seja, o Bitcoin hoje tem um nível de correlação com o mercado de equities que ele não tinha antes, né? E o que acontece? DXY em alta significa Bolsa Americana em queda, certo? Bolsa Americana em queda, dificuldade para o Bitcoin se manter nos níveis de preço atuais. Porém, o que a gente observa é que o DXY já atingiu uma margem de sobrecompra muito grande nos indicadores, ó. Quando a gente olha aqui o índice de força relativa, a gente já tem uma divergência de baixa no semanal, tá vendo? No semanal. Isso aqui é algo que faz com que a gente ligue um alerta, porque pode ser que venha uma correção no DXY. Pode ser que a gente tenha aqui um movimento, né, que possa, quem sabe, fazer com que o DXY venha buscar aqui, ó, pelo menos o 0,38 na retração de Fibo, né? Se a gente tiver aqui o DXY se projetando para essa região, a gente pode ter aqui uma margem de correção de mais ou menos, ó, pelo menos uns 6,5%, né? Pode ser até que o DXY, né, se vier de fato essa correção, ele venha encontrar um suporte dentro desses topinhos, dessa região de topinhos que ele deixou aqui, né? Ó, tá vendo? E isso pode ser o que o mercado precisa para se projetar para cima, né? Para que os ativos sejam precificados para cima. Isso porque se a gente olhar o S&P também, a gente vai ver o seguinte, que ele está se sustentando dentro de uma região onde há uma média móvel de 200 períodos do semanal. Essa média móvel de 200 períodos, essa linha rosa aqui, ela costuma ser
suporte e resistência dinâmico muito poderoso. Então, como ela está sendo testada de cima para baixo, nesse caso ela tende a se comportar como um suporte. E a gente consegue observar aqui, ó, que o S&P bateu nela e se projetou para cima. Inclusive, nessa última semana, o S&P deixou aqui um candle de força muito interessante, tá vendo? Olha o tamanho desse candle aqui do semanal, que inclusive engolfou os candles das últimas 3 semanas. Na semana anterior, a gente teve aqui um spinning top de indecisão, mas nessa semana aqui a gente teve, então, esse candle de convicção, mostrando pra gente que, de fato, o mercado começa a acreditar nessa possibilidade do dólar se enfraquecer um pouco nesse fim de ano, abrindo então um precedente para que o S&P possa, para que as empresas, né, americanas possam ter um respiro. Se elas têm um respiro, o S&P tem também, e isso pode se refletir positivamente lá no Bitcoin. E, bom, eu projeto aqui que caso o S&P de fato venha se projetar para cima, a gente pode, quem sabe, ver até ele vindo testar essa LTB aqui, ó, tá vendo? A gente tem uma linha de tendência de baixa e a gente tem também esse retângulo roxo aqui, que é uma região que eu acredito que pode vir a ser testada em uma correção de baixo para cima, tá? Se a gente tiver de fato aí um alívio nos mercados, pode ser que a gente veja o S&P se projetando para essa margem aqui de pontuação entre 3.885 até 4 mil dólares, né? Isso seria muito bom para o Bitcoin, investidores. Isso aqui é o que poderia gatilhar um movimento que poderia levar o BTC lá para a faixa dos 30 mil dólares, né? Ou algo próximo disso. Vou até pegar aqui um gráfico de futuros do BTC para mostrar para vocês que a gente tem um gap, que eu tô falando desse gap aqui no gráfico de futuros já há um bom tempo, ó. E esse gap, ele tá ali entre 27 e 28 mil dólares. O mercado tem um comportamento de se projetar para fechar gap nos futuros, né? E a gente sabe que a gente tem também um pool de liquidez muito grande dentro dessas regiões aqui, ó. Aqui a gente vai ter um pool de liquidez forte, aqui a gente vai ter outro pool de liquidez muito expressivo. E de repente, com o Bitcoin se projetando para cima, a gente pode ver um movimento explosivo, um short squeeze, com todos os apostadores, né, de queda no BTC sendo liquidados com o Bitcoin, quem sabe se projetando para cima, para vir, então, quem sabe fechar aquele gap lá na região entre 27 e 28 mil dólares, né? Isso faria com que o BTC no diário viesse se aproximar da média móvel de 200 períodos, que tá aqui, ó, a MM200 nesse momento tá lá em 30 mil dólares. Então seria muito factível um movimento assim. Só que assim, o que vai ser decisivo de fato para o BTC será a movimentação que vai ser trazida pelo mercado tradicional. O mercado tradicional tem um hábito de entrar em rally em fim de ano. Se você observar o histórico aí, você vai identificar isso. Então, existe de fato essa possibilidade que eu não estou descartando, tá? Da gente ver sim o BTC entrando em um movimento aqui para cima que pode ser muito interessante. E se a gente tiver quedas, investidores, se de repente a gente continuar vendo o índice do dólar se projetando para cima, com o S&P perdendo aquela média móvel de 200 períodos, eu também não acredito em nenhum crash, nenhum colapso, igual estão falando aí, não, para o Bitcoin, viu? Eu acredito que o Bitcoin, se tiver alguma queda, né, se romper para baixo aqui, é bem provável que ele venha encontrar uma estabilidade aqui na região dos 15 mil dólares, tá? Eu acredito que entre 14 e 15 mil dólares. Se a gente pensar que a gente já chegou em 17.500, 14, 15 mil tá próximo. Isso para mim não é crash, né? Mais ou menos dessa região aqui. Isso proporcionaria para o BTC uma desvalorização de algo em torno, se a minha leitura estiver correta, né? Uma desvalorização aí de 20%. E um outro fator que me faz acreditar que a gente não vai ter nenhum cenário assim tão apocalíptico para o BTC nesse fim de ano, é isso aqui, ó. Eu vou até compartilhar com vocês essa matéria. O movimento das baleias de 1,9 bilhão que pode ser decisivo para o Bitcoin, segundo dados on-chain. Enquanto os sinais externos do mercado cripto continuam depressivos, algumas movimentações internas sugerem que grandes investidores podem estar assimilando a ideia de que abandonar o barco do Bitcoin pode não ser uma boa pedida diante da macroeconomia global cada vez mais combalida. A plataforma de análise on-chain Sentiment observou que a oferta de Bitcoin nas exchanges está em queda livre, o que pode ajudar a criptomoeda a evitar ou reduzir possíveis novos crashes no curto prazo. Então, aqui o que essa análise ela nos indica? Que os Bitcoins estão saindo das exchanges, tipo Binance, tipo Crypto.com, e o que isso quer dizer? Que elas estão migrando para as carteiras desses investidores que não têm a intenção de negociá-las, certo? Ao passo que quando a gente vê os bitcoins saindo das carteiras, das wallets pessoais e indo para as exchanges, isso é um sinal ruim, é um sinal de que esse cara está pensando em negociar os BTCs. E
possivelmente vender. A gente está vendo um movimento oposto nesse momento. Então, os bitcoins estão sendo enviados para as wallets pessoais, mostrando que a galera, principalmente as baleias, que é quem mais movimenta o mercado, não vem tendo a intenção, elas não vêm tendo essa intenção de negociar os seus bitcoins. E na continuidade da matéria ela diz: isso porque o número de baleias detentoras de 10 mil a 100 mil bitcoins, cerca de 190 milhões a 1,9 bilhão de dólares, atingiu o maior volume desde fevereiro do ano passado. O caminho que também foi acompanhado por baleias menos graúdas, detentoras de 10 a 100 bitcoins. No Twitter, a Sentiment sugeriu que o Bitcoin poderá se valorizar pela queda de oferta decorrente do crescimento da concentração de Bitcoin. E eles disseram, abre aspas, o número de endereços de Bitcoin com 10 mil a 100 mil BTCs e endereços com 10 a 100 bitcoins atingiu a sua maior quantidade de respectivos endereços desde fevereiro de 2021. À medida que o número de endereços em uma rede aumenta, a utilidade deve seguir o exemplo. Então, o que isso quer dizer? Que é mais gente utilizando a rede, e as redes são precificadas com base no número de usuários. Isso tende a valorizar o Bitcoin, certo? E eles ainda concluíram dizendo: o Bitcoin viu um enorme aumento de criptomoedas saindo das exchanges ontem, no último dia 18. Sua maior quantidade diária em 4 meses. Foram 40.572 Bitcoins que saíram das exchanges e foram para personal wallets. A oferta de moeda nas bolsas caiu para 8,48%. Quando ele está falando bolsas aqui, ele está falando exchanges, né? Tipo Binance, Crypto.com, FTX. Então hoje a gente entende que 8,48% dos bitcoins que existem estão dentro das exchanges. E esse é um percentual relativamente pequeno para que a gente veja um crash no mercado, né? À medida que a oferta nas exchanges diminui também o risco de uma futura liquidação. Então, investidores, era essa análise que eu tinha preparado para vocês nesse domingão. Vou fechar o vídeo pedindo para você que gostou aqui do nosso conteúdo, não esquecer de deixar o like aí para fortalecer o canal e continuar ajudando a gente a crescer. E se porventura você for novo, te convido a se inscrever para que você possa continuar acompanhando as atualizações do Bitcoin e todas as outras criptos que eu compartilho por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.